Nosso amado Deus do céu, nos trouxeste em segurança mais uma vez uma semana e somos gratos por tudo que tens feito por nós, dando vida, força, saúde, sua bondade amorosa e sua verdade. Que ao nos prepararmos para entrar no teu sábado, que nossos pensamentos e emoções sejam levados em tua direção. Pedimos por tua guia nesta discussão e que vejamos sua glória e entender os temas que estão nos desafiando no momento. Nos deixamos em teu cuidado e obrigada pela verdade que tem aberto nossos olhos para todos os eventos mundiais que nos mostram onde estamos. E oramos por essa preparação para estarmos preparados para a prova. Oramos no nome de Jesus. Amém. Espero que todos tenham tido uma boa semana e que tenham podido dormir profundamente, sabendo que nenhuma IA superinteligente vai fazer o mundo todo se tornar clipes de papel e matar todo mundo. Espero que esses temores tenham se dissipado e queremos continuar falando da inteligência artificial esta noite e sobre o que devemos nos preocupar realmente. Vou ler do Wikipedia sobre o risco existencial da inteligência artificial geral, porque há vozes eloquentes com muito dinheiro que estão promovendo esse temor de risco existencial pela IA. O risco existencial da inteligência artificial geral é a hipótese de que o progresso substancial na inteligência artificial geral poderia causar a extinção humana ou outra catástrofe global irrecuperável. Se argumenta que a espécie humana atualmente domina outras espécies porque o cérebro humano tem certas capacidades distintivas que outros animais não possuem. Se a IA ultrapassar a humanidade na inteligência geral e se tornar superinteligente, então seria difícil ou impossível para os humanos terem o controle. Assim como o destino dos gorilas da montanha depende da boa vontade humana, assim também o destino da humanidade depende das ações de uma futura máquina superinteligente. Então, por que os gorilas da montanha estão vivos hoje? Porque basicamente somos pessoas legais e permitimos que eles estejam vivos. E se você tivesse alguém ou algo mais inteligente que nós e que não tivesse o mesmo sentimento que temos para com os gorilas, ou que não sentisse nada, que não houvesse nenhum incentivo para mantê-los vivos, nós cairíamos nessa mesma categoria. A chance desse tipo de cenário é amplamente debatida e se articula, em parte, em diferentes cenários de progresso futuro na ciência computacional, uma vez que a preocupação do domínio exclusivo da ficção científica começou a se tornar o principal na década de 2010 e foram popularizadas por figuras públicas como Stephen Hawking, Bill Gates e Elon Musk. Eles popularizaram esse temor em 2014. Elon Musk diz que nós libertamos o demônio. E tanto ele como Hawking disseram que estamos sob ameaça nas próximas poucas décadas, se não antes. Muito dinheiro e energia tem se colocado na inteligência artificial, porque nós precisamos dela para o futuro, mas também para frear a inteligência artificial, e isso é chamado de problema de alinhamento. Há um temor de que a superinteligência esteja alinhada aos nossos valores. A pergunta é: você vai alinhar a IA com os valores de quem? Isso faz alguém lembrar de algo relacionado com a nossa mensagem? Temos um problema de alinhamento? Assim como cientistas e engenheiros têm um problema de alinhamento, esse é o termo que usam, problema de alinhamento. Com a IA, qual é o nosso problema de alinhamento e o que se proveu para resolvê-lo? Algum pensamento? Tínhamos um problema de alinhamento?
Catherine. Well, we were aligned with the wrong side of the political spectrum, so Estávamos alinhados com o lado errado do espectro are you speaking of? político, então talvez seja disso que você está falando. Sim, por isso nós tivemos a mensagem do clamor da meia-noite, estávamos alinhados com valores errados. E por isso recebemos uma mensagem para nos realinharmos. E esse é o propósito da linha de reforma. A linha de reforma está nos realinhando para termos os mesmos valores de Deus, para que pensemos como Ele pensa, para que sintamos como Ele sente. Você queria falar mais alguma coisa sobre isso, Catherine? A Josephine estava com a mão levantada, então talvez... Eu não tinha, então talvez... Josephine. Você perguntou sobre qual a solução e eu estava pensando, talvez esteja pensando errado. Pensei na metodologia que foi dada. A metodologia de parábola que nos foi dada para nos guiar na direção correta? Sim, as mensagens que temos. Deus mandou mensagens para nos realinhar. Mas primeiro temos que perceber que temos um problema de realinhamento, na verdade, um problema de alinhamento. E o mesmo é o que está acontecendo no mundo com os cientistas e engenheiros. Os que promovem a IA estão preocupados que essas IA não estejam alinhadas com os nossos valores humanos. Mas e se esse alinhamento for com alguém como o DeSantis? Quero dizer, com quem você vai alinhar esse valor? Então, é o grande debate entre os cientistas atualmente. Será que vamos entrar nessa, nos preocupar? Não cremos na humanidade para fazer escolhas corretas. Eles estão tentando resolver esse problema de alinhamento. Alguém disse assim: o problema de alinhamento se refere aos desafios causados pelo fato de que as máquinas simplesmente não têm os mesmos valores que nós. De fato, ao se tratar de valores, em um nível fundamental, as máquinas não têm mais sofisticação para isso do que para entender que 1 é diferente de 0. Isso é algo que vimos na semana passada, que elas não têm valores. Tudo que as máquinas entendem é que 1 é diferente de 0. Basicamente, IA são máquinas. Máquinas bonitas, incríveis, brilhantes, mas só isso. Assim como vemos na política, na religião, temos um mundo polarizado, polarizado na ciência também. Fomos então e vimos outra pessoa, Melanie Mitchell. Melanie Mitchell é a professora de complexidade no Instituto Santa Fé e professora de ciência da computação na Universidade Estadual de Portland. Sua pesquisa atual foca na execução de analogia de abstração conceitual e reconhecimento visual nos sistemas de inteligência artificial. Ela é autora de 6 livros e numerosos artigos acadêmicos. Vimos um dos artigos acadêmicos, de 2014, e vou colocá-la aqui em cima, Melanie Mitchell, só vou colocar MM. Ela escreveu o artigo Por que IA é mais difícil do que imaginamos? E ela apresentou 4 falácias. Vamos revisá-las. Vamos lembrar da primeira. A primeira falácia era que a inteligência estreita está em contínuo com a inteligência geral. É uma falácia, não é verdade. Do que estamos falando quando falamos de inteligência estreita? Tive a experiência há algumas semanas, estava fazendo compras em Melbourne, estava em um supermercado que temos aqui, The Sticks, mas fui a uma unidade maior dele em Melbourne. E eu estava com um carrinho, dos altos, sabem? Não dá para colocar muito naquele carrinho. Fui então para o caixa de autoatendimento, coloquei peras na balança.
E não tive que clicar em nada. Apareceu. Me deu algumas opiniões, mas peras apareceu automaticamente. Geralmente você tem que pressionar produtos frescos. Não tive que fazer isso. Interessante, que sorte. Depois coloquei as cebolas e a mesma coisa. Então terminei minhas compras e ela me perguntou: Você esvaziou o seu carrinho? Eu esvaziei meu carrinho. E já não me deixava mais continuar e disse: Peça ajuda. Então, pedi ajuda. Não sabia qual era o problema e ela disse: Ela não está gostando da sacola vazia no seu carrinho. E eu disse: A máquina sabia que eu estava com peras? Ela é muito esperta. Sabemos que não é ela, é um isso, mas acho que a mulher estava muito orgulhosa desse isso, dessa máquina, e esses são os avanços que estão acontecendo na inteligência estreita. Eu estava com uma sacola de supermercado vazia no meu carrinho. A máquina sabia que era meu carrinho, sabia que eu coloquei as peras. Essas inteligências estreitas estão melhorando o tempo inteiro e quando vemos, ficamos uau! Mas isso não significa que está havendo melhorias na IA geral. Não está conectado. Então vamos continuar a ver melhorias na inteligência estreita e isso vai nos maravilhar. Para nada está mais próximo da nossa IA geral, das capacidades de nível humano. Essa foi a falácia de número 1. Alguém consegue lembrar de uma das outras 3 falácias? In- Não? Ok, então. Josephine, a We gente falou discussed disso that na semana last week, passada, didn't não? we? Sim, havia 4 falácias. Yeah, I can Sim, remember. lembro I can de uma remember the que one eu that I mencionei, actually mentioned, and mas I'm não not in nessas those words, palavras but de the que ela reason we can't really raciocina, reason mas ele não it together. raciocina o computador. Não, por que usamos a palavra raciocinar? Qual é a falácia? Está correto. Dizemos que raciocina, que entende, que está pensando. Qual é a falácia? O que nos faz fazer isso? Estou I'm sem stumped. saber. Tudo bem, nós antropomorfizamos, usamos linguagem humana, termos humanos para essa máquina, e isso cria confusão. Quando usamos termos como raciocínio, pensar e valores, são termos falaciosos. Mesmo a palavra inteligência, os cientistas. A palavra inteligência causa problemas entre os cientistas. Foram então 2 falácias. Alguém lembra de mais alguma? A outra falácia é de que as coisas fáceis. Catherine. Oh, Não, that's tudo okay. bem, It was a bit last foi minute. só agora que Um, levantei a mão. Is it Tem a got to ver do com o with cérebro e the que a brain inteligência and não your está intelligence is toda not completely 100% 100% in no your seu brain? cérebro? Sim, continua. Well, I think Eu I shared acho que that teve article um that you shared artigo que also você was compartilhou speaking on explicando this esse point, but tópico, there's a de lot que há muito more to mais na our nossa experience experiência que than simplesmente just o what que goes tem on no in the seu brain, cérebro, because there's porque a lot of há um ciclo feedback de cycles that feedback que happen acontece between entre your o seu body, corpo, your sua heart frequência rate, your cardíaca, sua the respiração, impulses os that you get impulsos from que você tem com touch, and all of that toque, combines e tudo together to isso give se you combina para você ter an uma experiência experience que não which pode we ser just couldn't replicada por um replicate computador, with a computer, at ao least mesmo tempo, not in the não em um foreseeable futuro future. It's possível. É far too muito complicated and complicado advanced for them e to even avançado start para eles going sequer anywhere near the começarem a level that ir em we're direção à capable nossa of. capacidade. Obrigada, sim. A ideia de um computador em uma mesa e um cérebro em um tanque, não dá para você separar. Não dá para você separar o cérebro do corpo. Assim como você explicou, é uma inteligência holística, uma experiência holística.
Cada vez mais, há cientistas reconhecendo a importância da corporificação e como isso vai afetar a inteligência artificial geral. Obrigada. A quarta era: coisas fáceis são fáceis e coisas difíceis são difíceis. Melanie começou a explicar que o que é fácil para nós é difícil para um computador e o que é difícil para nós é fácil para um computador. E vamos falar um pouco mais disso agora. Quero compartilhar. Em seu livro, Melanie Mitchell escreveu um livro em 2019, creio que dei a data errada da última vez. Em 2019, ela escreveu um livro, e nesse livro ela falou sobre André Karpathy. André Karpathy escreveu um blog em 2012. Mas quem é ele? Ele é um cientista de computação canadense. Ele serviu como diretor da inteligência artificial e visão de piloto na Tesla e ainda trabalha na Tesla. É especializado em aprendizagem profunda e visão de computadores. Esse é um blog que ele escreveu em 2012. E quero que deem uma olhada nessa imagem aqui e vou ler o que ele escreveu. Olhe para a imagem e eu vou ler parte de seu blog, que vem abaixo. Ele disse: o que seria necessário para um computador entender que essa imagem, como você e eu entendemos? Eu te desafio a pensar explicitamente em todas as porções de conhecimento que têm que entrar em jogo para ela fazer sentido. Aqui está minha breve tentativa. 1. Você a reconhece como uma imagem de grupo de pessoas e você entende que eles estão em um corredor. Vocês reconhecem que há 3 espelhos na cena, então algumas das pessoas são réplicas falsas de diferentes pontos de vista. Então temos um espelho aqui e um espelho aqui. Eles estão em um vestiário, dá pra ver que estão em um vestiário. Você reconhece o Obama pelos poucos pixels que estão construindo seu rosto, que está vestido de terno, rodeado por outras pessoas de terno. Você reconhece que tem uma pessoa em cima de uma balança, a mesma balança ocupando apenas alguns pixels brancos que se misturam com o fundo. Mas você usou a posição da pessoa e a forma que as pessoas interagem com objetos para perceber que ele está em pé em algo, que está com os braços levantados. Você sabe o que ele está fazendo. Você reconhece que o Obama está com o pé posicionado de leve em cima da balança. Agora perceba a linguagem. Há uma condição de estrutura 3D na cena. Não a posição da perna em cima, coordenando o 2D da imagem. Estamos vendo uma imagem 3D, então, embora haja uma parte 2D, sabemos que há movimento e que há... Sim, que tem um movimento acontecendo na cena. Vocês sabem como funciona a física. O Obama está se inclinando sobre a balança, o que vai aplicar força sobre ela. A balança vai medir a força que está sendo aplicada sobre ela e da forma como funciona vai superestimar o peso da pessoa na balança. Você percebe isso simplesmente olhando para ela. Você sabe que a pessoa está se pesando, não está consciente de que Obama está fazendo isso. Você deduz isso porque conhece sua posição. Você entende que o campo de visão de uma pessoa é finito. Ele não tem olhos na parte de trás da cabeça. Você entende que é improvável ele perceber o empurrão leve do pé de Obama. Você pode ver sua expressão. Você vê que ele não está percebendo.
Oh, desculpa. Você entende que as pessoas têm autoconsciência de seu peso. Você também entende que ele está fazendo uma leitura da escala da balança e que o pouco peso a mais vai confundi-lo, porque provavelmente vai ser mais alto do que ele espera. Em outras palavras, você pondera as implicações dos eventos que estão por se dar nos segundos após essa foto ter sido tirada. Especialmente os pensamentos e como vão se desenvolver na cabeça das pessoas. Você também raciocina sobre quais porções de informação estão disponíveis para as pessoas. Você vê que tem pessoas no fundo, que eles acham engraçado, que há humor. Você pensou no estado de ânimo dessas pessoas e sua visão sobre o estado de ânimo da pessoa que está na balança. Ok? É muito em que se pensar. E por último, o fato de que o perpetuador ou o presidente faz isso até um pouco mais engraçado, porque você sabe que esse é o presidente dos Estados Unidos. Você sabe quais ações são mais ou menos prováveis de serem realizadas por diferentes pessoas baseado em seu status e identidade. Não seria tão engraçado se fosse outra pessoa. Então, olhamos para esta imagem e tem muito para absorver. Temos um conhecimento intuitivo de física, seja porque tenhamos estudado na escola, gostado da escola, que tenhamos ido bem na escola. Não importa, você entende que tem um peso sendo colocado sobre a balança. Você tem um conhecimento intuitivo de biologia. Você sabe que as imagens das molduras não são pessoas reais. Você sabe que há pernas atrás de pernas, etc. Você tem um conhecimento intuitivo de peso e você também tem um conhecimento intuitivo de psicologia. Quão importante é o peso para as pessoas, o que ele estaria esperando encontrar na balança e a reação das pessoas a isso. Ele tem muito a dizer sobre isso. Ele diz, poderia continuar, mas a questão aqui é que você usou uma grande quantidade de informação nesse meio, segundo quando olhou para a foto e riu. E quero ir ao seu comentário mais abaixo. Pensar mais sobre a complexidade e magnitude do problema, uma conclusão aparentemente inevitável para mim é que nós também precisamos de corporificação e que a única maneira de construir computadores que interpretam cenas como nós é permitir que eles fiquem expostos por anos de experiência estruturada, ter a habilidade de interagir com o mundo e um pouco de inferência, aprendizado mágico de arquitetura, que não posso nem imaginar quando penso no que deveriam ser capazes de entender. Esse foi um blog que ele escreveu em 2012. Então, cientistas trabalharam na Tesla e 10 anos depois, nada mudou. Esse blog foi repetido no livro da Melanie Mitchell em 2019 e ainda é usado hoje. Ele é um cientista altamente respeitado. Não estão para nada perto de conseguir um computador que pense da forma como pensamos do que estavam em 2012. 2012 marca o início de uma primavera para a IA. Foi quando as coisas realmente começaram a surgir, e vamos falar um pouco mais disso. Mas 2012 foi uma data importante para a IA. Algum comentário? Rachel? Foi interessante que enquanto eu olhava para a imagem, comecei a escrever algumas palavras que eu estava pensando que tínhamos que reconhecer na imagem. E no final, ler algumas palavras, acho que a experiência realmente foi o que contou para mim. Ter experiência de toda uma vida, interações, conexões e um contexto
E em contexto, todas essas coisas que processamos em um piscar de olhos e que pude ver facilmente nessa imagem que você mostrou. Ter essa experiência é realmente fundamental para entender o humor que está por trás da imagem e a conexão. Então, sim, foi muito bom ver a imagem e analisar o que vemos nela. Sim, não pensamos sobre isso, né? Só vemos a imagem, sim, é engraçado, mas todas essas coisas que absorvemos para reconhecer que foi engraçado, foi bem em um segundo. Como você coloca isso numa máquina? A experiência não pode. Não. A experiência do humor, do peso e da física, biologia, psicologia, não consegue ter. Ok, Rachel. Então, vamos voltar para Melanie Mitchell. Ela expôs 4 falácias com respeito à IA e depois o que de fato faz de nós inteligentes. Então, eu quero ir para outro artigo. E esse é da revista Quantum. Nós acabamos de ler alguns parágrafos dele porque é muito elucidativo. Foi escrito... Quando foi escrito? Desculpem, já vou lhe dizer em um minuto ao abaixar. Perdi a data. 2021. A cientista de computação que treina a IA a pensar com analogia. Melanie Mitchell tem trabalhado com mentes digitais por décadas. Ela diz que elas nunca serão como as nossas de verdade até que possam fazer analogias. Só vou ler alguns parágrafos. O livro Gödel Escher Bach, vencedor do prêmio Pulitzer, inspirou legiões de cientistas da computação em 1979, mas poucos foram tão inspirados quanto Melanie Mitchell. Ok, então foi até Escher Bach, escrito por Douglas Hofstadter. E ele iniciou, embora as pessoas estivessem estudando IA e trabalhando nisso desde a década de 1950, foi esse livro que fez de fato as pessoas deixarem suas profissões, assim como Melanie Mitchell, e os fez querer entender a inteligência artificial e também como o cérebro funciona. Então houve um tempo em que a inteligência artificial não foi somente em engenharia. Era sobre ciência cognitiva, psicologia, todas essas coisas que estavam envolvidas, e isso é o que está faltando hoje. Só vou compartilhar algo que ele disse. Vou escrever em algum lugar. Douglas Hofstadter tem essa frase. Melanie Mitchell a cita o tempo todo. Ele diz, sem conceitos, sem conceito não pode haver pensamento. E sem analogias não pode haver conceitos. Então, o que é um conceito? Um conceito é algo que concebemos na nossa mente. É uma noção, uma ideia. E esse livro que Melanie Mitchell cita o tempo todo, que sem conceito, diz que sem conceito não pode haver pensamento. E sem analogia não pode haver conceitos. Que a analogia é o cerne da nossa inteligência. Então, vamos voltar ao artigo.
O livro ganhador do Prêmio Pulitzer, Gödel Escher, isso foi em 1975, inspirou Mitchell. Ela era uma professora de matemática em Nova York. Ela decidiu que precisava estar na inteligência artificial. Isso, uma vez que ela escreveu o livro. Logo, ela procurou o autor do livro, o pesquisador de IA, Douglas Hofstadter, e falou com ela sobre ser estagiária. Ela tinha somente feito 5 cursos de ciência de computação na época, mas ele pareceu impressionado com sua ousadia e despreocupação com credenciais acadêmicas. Mitchell preparou uma inscrição para a pós-graduação de última hora e se juntou ao novo laboratório de Hofstadter na Universidade de Michigan, em Ann Arbor. Os dois passaram os próximos 6 anos colaborando em Pet the Copycat, um programa de computador que, nas palavras de seus co-criadores, foi projetado para descobrir analogias perspicazes e fazê-lo de uma forma psicológica e realista. As analogias que Copycat criou estavam entre os padrões simples de letras, simplesmente as analogias de testes estandarizados. Então, se vocês fossem fazer um teste de inteligência, teriam perguntas como: se a sequência ABC mudar para ABD, como mudaria a sequência PQRS? Se você fez esses testes de analogia quando fez um teste de inteligência, e isso era parte de testes estandarizados nos Estados Unidos também, era o que eles faziam para o currículo acadêmico. Hofstadter e Mitchell acreditam que entender o processo cognitivo para a analogia, como seres humanos, fazem conexões abstratas entre ideias similares, percepções e experiências, seria crucial para destravar a inteligência artificial humano-similar. Mitchell afirma que a analogia pode ir muito mais fundo que o padrão feito com o estilo de teste. É entender a essência de uma situação por identificar outra situação que já é entendida, ela disse. Se você me contar uma história e eu disser, o mesmo aconteceu comigo, a coisa que aconteceu comigo não foi literalmente o que aconteceu com você, mas eu posso fazer uma elaboração que a faz parecer bem análoga. É algo que nós humanos nos fazemos o tempo todo sem perceber que estamos fazendo. Então, constantemente estamos nadando em um mar de analogias. Como professora Davis de Complexidade no Instituto de Santa Fé, Mitchell ampliou sua pesquisa sobre aprendizado de máquina. Ela agora está a cargo do projeto da Fundação de Inteligência em Sistemas Naturais e Artificiais da SFI, que vai reunir uma série de workshops interdisciplinares para que, durante o próximo ano, examinar como a evolução biológica, comportamento coletivo e como os insetos sociais, como formigas e um corpo físico, contribuem à inteligência. Então, o que contribui à inteligência? Ela fala de evolução biológica, mas tenham em conta o comportamento coletivo, o ato de ser social, e também ter um corpo. Tudo isso contribui à inteligência. Mas o papel da analogia se torna maior do que nunca em seus trabalhos, especialmente na IA. As redes neutras de última geração de hoje são muito boas em certas tarefas, ela disse, mas muito ruins em pegar o que aprenderam em um tipo de situação e transferir isso a outra, a essência da analogia. É somente uma introdução. Ela vai continuar falando mais sobre isso no artigo conforme vai sendo entrevistada. Mas percebam que estamos nadando no mar de analogias constantemente. Nós não percebemos que muito é parte de como pensamos, de como lemos e entendemos. Rachel, você levantou a mão de novo? Não vi você. Não, acho que era a vez do Brendan. Brendan. Eu tava como levantada pra foto anterior com o Obama. Você quer comentar? Ter que voltar até lá, não consigo lembrar qual era o comentário. Deixa eu colocar a foto.
Será que vai ajudar? I think it was sort of a Acho que era continuation meio of que a what continuação Rachel was do que a saying. Rachel estava dizendo, You know, sabe? I guess when Acho que you quando brought você up trouxe essa história the da sua, previous story da sua from your experiência, experience, how the como a tecnologia technology identificou a identified the pera pair e and depois then it você identified your identificou o shopping seu trolley. carrinho de compra, You know, sabe? it's for Para uma tecnologia for a piece of olhar para technology to essa look at that foto, photo, and I guess as acho que you know, at the agora moment it would ela detect the iria pair, detectar a but pera, mas behind por that trás pair dessa there's a whole pera tem bunch um of monte de meaning. So I significado. just Olhando para Obama and it's e looking at fazendo de Obama conta and que pretending he's the ele pair. é a Well, pera, mas but there's a whole que há um bunch monte de of significados different por meanings trás behind that dessa pair. So pera, it's simplesmente just não can't I just consigo can't see dizer how como isso possible. é possível. Like it can Pode detect detectar that something que is there or algo está something lá isn't ou there, que algo não but está it lá, can't detect mas não pode detectar the emotions, the emoções, meanings, the significados, story. história, It não can't consegue figure that out. perceber isso. Esse é o That's the problem. problema. And that's what I guess Isso, eu acho, é o que this next person's essa trying to seguinte pessoa make está happen with tentando these fazer com analogies. Is essas that right? analogias, é isso? Yes, Sim, yes. sim. So, after last Depois da week's apresentação da última semana, presentation, Rachel contacted a me and Rachel entrou em chatted contato back and comigo e forth batemos um shortly. papo rapidamente. E You made the comment, você, Rachel, Rachel, fez um about comentário humor, sobre humor, how much sobre analogy is in quanta humor, which analogia há made no me humor. Google. Isso I me just fez Googled pesquisar no lame Google. jokes. Procurei no And you Google just piadas saw sem graça analogy, e analogy, elas analogy. And of eram course, puras you know, it analogias makes e sense when you analogias. É look at it. claro, fazem sentido quando você olha para elas. We do that all the Nós time fazemos to, isso o it tempo makes todo things para deixar as funny. coisas But at the engraçadas, same time, mas ao mesmo also helps tempo us nos to ajuda a interact interagir socially. socialmente, It helps us a to grow crescer in em our nosso understanding and entendimento, make better fazer melhores choices because escolhas, we porque can podemos fazer a transfer learning. transferência de So aprendizagem. a child Uma can, criança I think by the time they're one, they've got com 60,000 ano images in tem their cerca de head. 60 mil So it's imagens not na sua enough to have cabeça. the Isso não é image in your head. You've got to suficiente. transfer Tem what uma you've imagem learned na about cabeça, those você tem que images fazer into a your transferência behavior dessas as imagens ao seu you comportamento, develop and ao se grow. desenvolver e So by crescer. the time you E get quando to você our age, chega à nossa idade, there's a há um monte lot de that has coisa been stored armazenada on no file arquivo, that is more than just an mais que image of a pear somente uma or an imagem de uma onion. pera ou uma cebola. So thank you, Brendan. Did you want to add anything else? Obrigada, Tenda. Você quer falar mais alguma coisa? No, I think that's Não, yeah. I'm interested into acho how que she's tenho going with interesse that em ver because como ela vai I guess continuar, that's what porque she's creio trying que to ela do. está She's tentando trying obter o to significado por derive trás das meaning imagens com as analogias. behind images or with her analogies. Parece uma but, tarefa yeah, impossível. seems like an impossible task. It is. É sim. E como esse cientista disse, ele fez isso há 10 anos atrás, em 2022, e eles ainda estão longe disso. E ainda assim, ele está trabalhando em veículos autônomos com tecnologia de visão, como para saber quando há um carro na frente, etc. Mas é limitado, porque ele consegue ver alguém caminhando pela rua, mas quando nós vemos isso, nós absorvemos muito mais do que o objeto. Podemos perceber muitas coisas, muitas outras coisas que acontecem por volta desse objeto. Absorvemos mais do que percebemos. É bastante subconsciente que nem pensamos nisso. E nem podemos pensar nisso, porque já estamos exaustos com o jeito que é e pensamos no que temos que pensar. Então, o cérebro nos ajuda a fazer essas coisas fáceis, que de outra forma não sobreviveríamos. É incrível. So I guess Então, the acho limitations, even que with as what he's limitações dealing com as with que ela está is, lidando,
we would see a Nós hole a in the veremos fence and como the um cows buraco na rotating cerca e through as the vacas saindo fence, pela even though cerca, they're not on the mesmo road. que elas não An estejam na AI wouldn't estrada, e necessarily que a detect IA that não that as being a necessariamente problem because detectaria it's on isso the como um side of the problema, road, and porque elas how would estão we would see ao that lado da and take estrada. caution Nós and slow veríamos isso e down, tomaríamos cuidado, knowing that iríamos there's mais no cows devagar, even breaking sabendo through que yet, não but we tem would vaca like saindo that's ainda, just mas one of the pensaríamos em million várias different coisas things that diferentes que poderiam we passar would just e take tomarmos caution and cuidado slow down. e Yet, how do you teach a desaceleraríamos. computer to Como do that? você ensinaria um computador a fazer isso? How Como would você we diria que é um just say perigo that's a quando hazard não está necessariamente no seu caminho? when it's not necessarily in your way? E a outra coisa que ela mostra é a ideia de sermos criaturas sociais. Muito da nossa experiência e aprendizado é porque estamos entre outros. E aprendemos das outras pessoas, não é só a nossa experiência. Olhamos para a experiência de outras pessoas, então você sabe que o fazendeiro está lá na estrada, tinha vacas que saíram do seu cercado, e você sabe o que aconteceu. Então isso leva a um outro nível de entendimento para quando as vacas saírem do seu cercado, ou quando tiver um buraco na cerca e elas puderem sair. Ele usou algumas fotos em seu livro. Uma delas foi uma mulher atravessando uma estrada e ela estava com um carrinho de bebê guiando um cachorro. E o cachorro parou para farejar o poste. E o seu carro está atrás. E é incrível o que seu cérebro absorve e como você vai responder quando você sabe que um cachorro faz quando está sendo levado. Se ele está na coleira, ele pode e dá para você sabe que esse cachorro que ficou para trás na coleira pode se soltar a qualquer minuto e atravessar a rua rapidamente, por causa da nossa experiência, por causa da analogia. E isso te ajuda a dirigir de determinada forma. Como você transfere essa experiência a um veículo autônomo? Ele só consegue ver um cachorro se afastando para uma direção. Não espera que o cachorro vá para outro lado, porque a mulher está com ele na coleira. Tem muitos milhões e bilhões de exemplos como isso quando você pensa. Rachel? Eu só não quero atrasar você, mas alguns pensamentos de quando você fala da pera. Esses computadores conseguem identificar um objeto, mas não sabem qual o sabor deles. Eles conseguem identificar uma pessoa atravessando a rua, mas não entendem que essa pessoa pode ter uma bengala. Não sabem a identidade da pessoa, e acho que uma coisa que continuou bastante na minha mente é que predições, não sei se se enquadrariam como predições, se são analogias também, não tenho certeza, mas eles não podem predizer. Sim, predições. Sim, o que as vacas podem fazer vem da experiência. Sim, esses últimos avanços tecnológicos, na verdade, são construídos sobre fazer predições, mas estão baseados em equações matemáticas e não na experiência. Então, eles cometem erros. Talvez cheguemos a falar disso hoje. Então, sim, é um ponto muito bom, Rachel, de que eles não conseguem predizer, que podem acabar entendendo muito mal. Os avanços na inteligência artificial estreita são incríveis. Os mercados têm que fazer isso. Eles podem perder umas pilhas de coisas nas caixas. Seria fácil para as pessoas irem embora com coisas. Eles desenvolveram a tecnologia, mas essa máquina não sabia que eu estava pegando umas sacolas extras para se eu precisasse. E que não comprei tantos itens como imaginava. Então a sacola vazia continuou no carrinho, mas tudo bem, resolvemos. Seria mais trabalho para a moça assistente, mas com a tecnologia se aprende com os erros e eles estão continuamente consertando eles, não os fazem mais espertos. Os humanos os programam. Houve histórias incríveis nessas últimas semanas. A Universidade de Melbourne agora tem tecnologia de voz que pode determinar se uma pessoa tem doença de Parkinson. Os médicos têm feito isso por anos, escutando o que a pessoa fala, e agora eles têm uma IA que pode fazer isso. Não somente reconhecer em que estágio esse
Parkinson diagnose it, but also está diagnosticada, mas também estabelecer quanta medicação vai precisar de acordo com esse diagnóstico. Então, não estamos rogando, aí tem sido uma bênção, mas tem uma grande desvantagem. Li que alguém disse, não é que a IA seja muito inteligente e possa controlar o mundo. É que a IA não é esperta o suficiente e já tomou conta do mundo. Então queremos ver em que não é inteligente. A analogia, eu estive pensando, agora sempre que leio algo, vejo analogias por todos os lados. Mesmo quando falamos de invernos e primaveras da IA, isso é analogia. Podemos sentir o inverno, podemos sentir a primavera e a empolgação e as coisas crescendo. Falamos de onda de Covid, as ondas da pandemia, e tem outra de que vamos falar amanhã, quando virmos o artigo do Washington Post, que o ancião Parminder publicou sobre originalismo e constituição. É importante a quantidade de analogia nesse documento. Ok, então, analogia e senso comum. Senso comum é simplesmente a habilidade de exercer julgamentos que soam bem em situações práticas. O senso comum é seu próprio sentimento. Não é comum no sentido de que outras pessoas concordam. É comum no sentido de que você parece completamente ordinário e óbvio para você. Isso faz sentido. Brenda, você levantou sua mão novamente? Eu devia ter pedido para falar antes. Ah, sim. É só, antes de você ter comentado, era mais... Eu acho que essa ideia geral sobre analogia não é assim como a mensagem funciona. Não é... É ensino de parábolas, então a IA não pode identificar analogia. Não podem identificar o ensino por parábolas. Exatamente, de que estamos falando? De que estávamos falando na semana passada. Se você levar em conta parábolas de Jesus, quando Jesus ensinava em parábolas, ele realmente aproveitava o que realmente nos faz inteligentes de maneira inata. Não é um truque. Há ciência por trás do que ele está fazendo. Ele estava nos forçando a comparar situações porque somos construídos para fazer isso. É parte de nossa composição. Então falamos sobre Nicodemos na semana passada. E quando Jesus disse: a menos que um homem nasça de novo, não verá o reino de Deus. Ele estava forçando Nicodemos a fazer uma analogia. E você vai reagir de uma das duas formas. Ou você vai rejeitar, ou vai ver. Você vê com os olhos da sua mente. E você faz uma aplicação. Você vê similaridades. Isso ajuda, Brendan? Sim, obrigada. Ok, então vamos voltar ao senso comum. Por que é comum? Acabei de ler a citação. O que o faz comum? Catherine. Para você, a pessoa que está experimentando parece comum e óbvio, mas não necessariamente as outras pessoas vão pensar o mesmo que você. É isso que você quer dizer?
Sim, Not common não because é comum it's porque se aplica a todo applies to mundo. everyone. It's É common comum because porque é it's subconsciente. it's subconscious. It's so obvious É and muito ordinary. óbvio e ordinário. So you can't Você não separate consegue analogies and separar a common sense. analogia do senso comum. So when Assim, Nicodemus quando rejected Nicodemos the rejeitou a analogy, analogia, he lost his common perdeu seu sense. senso comum. Do you want us to Você get quer back que a in the gente womb? entre We de novo na don't. barriga? Isso é bobo. So they're very much Então, connected. estão muito conectados. So what is it that we De que vamos are to ter be afraid medo? of? So 2022 huge foi year um for grande AI. ano para a IA. The A spring primavera started começou em 2012 2012, e vamos ver and let's just look at a couple of algumas things that have coisas que happened this aconteceram year nesse in ano na artificial inteligência intelligence, artificial and see what para ver quais the são problems os are. problemas. So this is a New York Este é um Times artigo do New article, York Times, and it is é from, de I think, setembro, from September. Let me just eu check. acho. August. Yep, Deixa eu August. só verificar. We Agosto, need sim, to agosto. talk about Temos que how falar good de AI is quão getting. boa a IA está We're in a ficando. golden age of Estamos em uma era progress in dourada de artificial progresso em intelligence. inteligência It's artificial. time to start É hora de taking its levar seu potential potencial and e risks riscos a seriously. sério. So what Ele he is aqui vai going to talk falar about here is da DALL-E. DALL-E. Is everybody DALL-E. familiar with DALL-E? Todos estão familiarizados com DALL-E. It is a text É um chat. É um chat. Catherine. Oh, yes, I am. Ah, familiar sim, with DALL-E. eu tô familiarizada com Okay, if you'd like DALL-E. to explain it to everybody. Ok, você gostaria de explicá-lo para todo mundo? That's artificial É intelligence a generated arte gerada art. por inteligência artificial. You can type Você in pode colocar keywords that you want palavras-chave the de art como to você portray. quer sua You type arte ou that in, you retrato, might você type coloca isso lá. the style of art that you'd like, and then the computer Também tem brain que will colocar o estilo de arte generate a que picture for você you gostaria. based on E that, depois which o is computador vai fazer award-winning uma art in some imagem de cases. você It's baseado been getting no a que lot of são attention artes in the ganhadoras de media, but the prêmios. way it does that is based on Isso está big captando muita data. atenção The da computers have mídia, been mas faz memorizing isso pictures, de millions of images, and baseado em grandes it's not dados, really em computadores understanding ficam what it's doing, memorizando, but que it ficam uses memorizando mathematics and imagens, sabe? formulas to Milhões de replicate what imagens it's que seen elsewhere não with está keywords and stuff like that. So, entendendo yeah, de quite verdade o que estão interesting, fazendo, kind of mas fun. usa matemática e fórmulas para replicar o que vem em Yes, outro so, lugar com essas okay, just palavras-chave e picking up tal. on your language, É um it pouco interessante e memorizes. divertido. Sim, pegando sua forma de But I'll dizer, ele be memoriza. qualified that. Acho What- que o what qualificou. happens? O que acontece? It Ele scanned, escaneia millions milhões of de images and it bilhões de stored them imagens e as estoca em on suas its- memórias on e its drives logo. and then, yeah. So human Então, beings seres humanos have uploaded fazem o upload billions and billions de milhões of de bilhões de images. imagens. And E todos all these pixels. esses pixels. So here, this, Aqui we're in estamos em August. agosto. So in August, Em agosto, so let me back up. deixa eu voltar. This technology Essa was tecnologia foi introduced introduzida by pela OpenAI. Remember, OpenAI Lembrando was que a bought by OpenAI Google foi in comprada pelo Google em 2014, 2014 and this technology e essa was tecnologia introduced foi in introduzida em April, abril, but it was invitation mas only. só So you had to get para on a quem waiting list para quem to tinha play convite. around Então with você this tinha que technology. estar numa lista de This espera para usar reporter essa from the New York tecnologia. Times Esse got to repórter use da the New York technology Times for a pôde usar a weekend in tecnologia por um August, final and de he semana had em fun. agosto e ele se divertiu. So he's Então, ele typed into colocou DALL-E 2 no the DALL-E words 2 infinite as joy. palavras infinito And e out alegria. popped this little E apareceu um alien pequeno looking very alien que happy parecia and muito feliz e satisfied. satisfeito. This is what Isso foi the o que o computer computador desenhou a drew out partir of its vast de suas resources vastas to fontes create para an criar uma image imagem chamada called Alegria Infinite Joy. Infinita. For the past few Nos days, últimos I've dias been estive playing around with brincando com o DALL-E 2, an DALL-E app 2, developed by the San um Francisco aplicativo company desenvolvido OpenAI pela that turns companhia text OpenAI descriptions de into São Francisco que transforma hyper-realistic descrições images. textuais em So, and he'll imagens explain hiperrealistas. that he Então aqui got ele to use explica it que for the pode usar por um weekend. final de He'll explain semana. how it works. He'll put Ele up vai a explicar couple como of images. funciona, I vai like colocar this um one par de suas here. He imagens. said a sailboat Eu gosto knitted dessa out of aqui. Ele green disse um yarn, barco à vela tricotado com fio etc. azul, etc. And he's going to go Ele on vai to continuar explain fazendo a how it explicação works. de como funciona. But we want to Mas jump quero pular another um month, mês e vamos agora and we're going to go to September. a setembro.
Muita coisa aconteceu entre agosto e setembro, e aqui temos um artigo do Washington Post. A IA agora cria qualquer imagem em segundos, trazendo admiração e perigo. Estas são algumas das imagens que esse jornalista criou. E vamos continuar. Nenhuma dessas fotos foram tiradas por uma câmera. Todas essas imagens foram criadas pela inteligência artificial com o gerador de imagem por texto DALL-E, que recebeu o nome por Salvador Dalí, um artista, e Wall-E da Pixar. DALL-E cria imagens baseadas em solicitações, como uma casa de hobbit projetada por Zaha Hadid. Ele é um arquiteto iraqui britânico. E se você está familiarizado com o seu trabalho, isso é muito Zaha Hadid. É uma arquiteta. Mas também é muito hobbit, bem inteligente. Muito Senhor dos Anéis, uma mulher de casaco vermelho na New York Square, olhando para cima, pimentões vermelhos e amarelos, imagens muito parecidas à vida real, feitas com somente alguns comandos de texto. Desde que o laboratório de pesquisa OpenAI estreou a última versão do DALL-E em abril, a IA tem surpreendido o público, atraindo artistas digitais, designers gráficos, primeiros usuários e qualquer pessoa que busca uma distração digital, a habilidade de criar imagens originais, algumas vezes exatas e ocasionalmente inspiradas por qualquer frase improvisada, como um Photoshop conversacional, surpreendeu até mesmo os usuários de internet mais exigentes com quão rapidamente a IA progrediu. 5 meses depois, 1,5 milhões de usuários estão gerando 2 milhões de imagens ao dia. Na quarta-feira, a OpenAI disse que removeu sua lista de espera da DALL-E, dando a todos livre acesso. Então, em setembro, ficou aberto para todo mundo. Todos podem usar. Acho que você tem que pagar, mas não é muito, tem uma taxa pequena. Disparou uma explosão de geradores de imagens por texto e, como a Catherine disse, chegou a ganhar uma competição. O negócio é que a tecnologia tem se expandido rapidamente. Então já não tem somente DALL-E. Se você procurar no Google, esses geradores de imagem por texto, você vai encontrar o top 10 dos geradores de imagem por texto. Há muito sendo lançado por empresas agora. O problema é que, ele vai continuar explicando, é que uma vez que a linha entre verdade e mentira é erodida, tudo vai se tornar falso. Não vamos poder acreditar em nada. Essa é uma das situações que vai apresentar nesse artigo. Alguns pontos que eu gostaria de chamar a atenção. OpenAI tem tentado manter o equilíbrio de seu impulso para ser o número 1 e promover seus desenvolvimentos de IA sem aumentar esses perigos. Para prevenir que o DALL-E seja usado para criar desinformação, por exemplo, a OpenAI proíbe imagens de celebridades ou políticos. Sam Altman, o chefe executivo da OpenAI, Sam Altman, Elon Musk e outros homens foram fundadores da OpenAI. Altman ainda no comando. Justificam a decisão de liberar o DALL-E para o público como um passo essencial para desenvolver a tecnologia de maneira segura. Você tem que aprender a partir do contato com a realidade, disse Altman, o que os usuários querem fazer com ela, de maneira. Basicamente, o que tem feito, essa discussão tendo lugar na inteligência artificial no momento, é que parâmetros, proteções estão em vigor. Muitos desses textos de geradores de imagem não têm nenhum. Então, você tem essa luta libertária de colocamos filtros no nosso equipamento, temos proteções, ou só temos que confiar no público, dá-la ao público, e se algo de errado der, consertamos? Essa é a discussão. Como regulamentar essas coisas? Esta é uma discussão que você vai ver se der uma olhada no Twitterverso no momento, como o Elon Musk. Ele veio a comprar a empresa por causa do problema de lidar com a desinformação. Tem um nome para isso que eu não estou lembrando agora. Brandon.
Bem, you você mentioned it mencionou anyway. I mean, I don't isso. see any Não vejo difference diferença between nenhuma entre usar managing arte digital digital e art usar and a managing, fala you know, na mídia social, speech in social media or you ou usar o mentioned Twitter. Twitter. So, like, O que isn't você it the same mencionou principle? não So, seria o mesmo in one princípio. sense, De certa here they're forma, trying estão to, tentando resolver, you know, resolve making it deixar safe in the seguro no digital mundo art da world arte para so que they don't falsas create false imagens não images, sejam and yet criadas. E they mesmo haven't assim, really não done a tem very feito good um job trabalho of muito bom managing de lidar com as the palavras words nos últimos over the 10 past 10 anos. years. So it's Então, the é o same mesmo principle. princípio. They just need to Ele focus só on tem que the colocar o words as well foco nas palavras que that are são being ditas spoken. também. Yeah, Sim, so exatamente. we're following Estamos seguindo o exactly, we're desenvolvimento following de the algumas dessas development of tecnologias some of de these AI IA technologies this year, deste ano, but mas with esse this é o DALL-E DALL-E 2. 2. Eventually we'll discuss Em algum momento, pode ser que chatbots, discutamos as the new novas chatboxes, salas de so bate-papo, that que it's são text to language, texto e linguagem, e and não há when there's no restrições das constraints on that, possibilidades de of what the desinformação ali. possibilities are for disinformation. So, Eu vou mostrar para But how vocês does algumas this coisas. just seems like Yes. it's like É como a Pandora's caixa de box. Like Pandora this is está descontrolado. this is out of control. We haven't seen it Ainda yet. não We vimos. haven't Na really, verdade, nós não. so when they release something Quando like eles this, lançam like algo como DALL-E isso, 2 como DALL-E and the 2 e o chatbox, chatbox GPT-3, GPT-3, de que ainda não which we haven't falamos, discussed yet, that means significa que that we're not ainda hearing não what's estamos actually still escutando being in sobre o que ainda development. está sendo So desenvolvido. DALL-E 2, Então, next DALL-E year's going to 2, be ano que vem vai DALL-E 3, ser it'll DALL-E be 3, vai ter chatbox um 4. chatbox 4. What O 2023 que a holds in IA AI tem is para already in 2023 ainda está development. sendo desenvolvido. And E people as that have pessoas que seen it viram have isso been, ficam, wow, they can't uau, wait to elas hear acham que é magic. mágica. So what we're O que seeing is estamos almost vendo são quase prototypes. And we get wowed protótipos by the e nos prototypes. impressionamos com os protótipos, mas But they say eles the dizem que os next 12 próximos months 12 in meses a AI IA vai is going trazer to melhorias bring imensas no que amazing já foi improvements on lançado what para o already has consumo do been público. put out for public consumption. So Aqui here we've nós got temos. you Você type digita lawyer. advogado. So these are the things they've had to Essas são fix. coisas You que type tinha que lawyer consertar. into Você DALL-E. digita Guess what you advogado get? no DALL-E What have we 2 got? e adivinha o que aparece? What's our O que temos problem, aqui? Qual é o nosso problema? Catherine? Catherine. Oh, they're all men. Ah, são todos homens. All white men. Todos white homens men, brancos. If you E se você yeah, digitar and if you type in stewards, airline stewards, comissário de bordo, they're actually aparecem all só Asian females. mulheres asiáticas. So this is the Estes são os biases vieses that are in these systems. que estão And why nesses are they sistemas. there? E por que estão aí? Because Porque of all the toda a information informação that has been recolhida e collected and carregada uploaded, já it's está what na is already sociedade. in society. It's not, Não it doesn't tem have seus its own próprios biases. vieses. All the Todos os biases vieses e o and the sexismo que sexism estão that na is in sociedade society gets são uploaded carregados into nessas these máquinas. machines. So you've Então got você those tem sort esse of tipo de problems. problema. Let me trying to find a Tentando paragraph encontrar here. um parágrafo aqui. That's the problem. Esse é o Oh, I love problema. this one. Oh, eu gosto These desse. are Esses são a bowl of soup tigelas that de looks like a sopa monster knitted out of wool. que You've parecem seen these. monstros But tricotados. there's lots of others. Vocês podem ter lots of other visto sites. I'm just desses, looking mas for a tem particular vários outros paragraph. sites. I think I've gone Só estou past it. tentando encontrar um parágrafo em particular. Acho que já passei dele. That's annoying. É chato quando isso acontece. You like Tem the essa avocado cadeira chair de in an orange abacate com background. fundo That's very clever. laranja, bem pensado. No, I must find Tenho this que encontrar paragraph. esse parágrafo. Here we go. Aqui, Got it. consegui.
Cada evolução da tecnologia de imagem introduziu danos potenciais juntamente com o aumento da evidência. O Photoshop permitiu precisão para editar e aprimorar fotos, mas também serviu para distorcer imagens corporais, especialmente entre meninas. Meninas mostram estudos. Mais recentemente, avanços na IA deram lugar a deepfakes. As deepfakes, em tradução livre, falsificação grave e profunda, foram criadas em 2017 e se tornaram gigantes e virais em 2018. Acho que foi em novembro de 2017 a primeira deepfake, e depois, em 2018, assumiu o controle. É um termo amplo que cobre qualquer mídia produzida por IA. Desde vídeos adulterados, em que a cabeça de alguém foi colocada no corpo de outra pessoa, até fotos surpreendentemente realistas de pessoas que não existem. Quando as deepfakes apareceram por primeira vez, especialistas advertiram que elas poderiam ser empregadas para minar políticos. Mas, nos 5 anos seguintes, a tecnologia foi usada sobretudo para vitimizar mulheres, criando pornografia deepfake sem seu consentimento, disse Daniel Citro, um professor de direito da Universidade de Virgínia e autor do livro por lançar The Fight for Privacy, a luta pela privacidade. Tanto deepfakes quanto geradores de imagem por texto são potencializados por um método de treino que se chama Deep Learning, aprendizagem profunda, que depende de redes neurais artificiais que mimetivam neurônios do cérebro humano. Entretanto, esses mais novos geradores de imagem, que permitem os usuários criarem imagens que podem escrever em inglês ou digitar imagens subidas construídas sobre grandes avanços na habilidade de IA de processar os caminhos dos humanos, naturalmente falam e comunicam, incluindo o trabalho iniciado pela OpenAI. Então, o que está dizendo aqui? Está dizendo que todas essas imagens são o que naturalmente comunicamos, como as pessoas, como interagimos uns com os outros, como essas imagens são taxadas e carregadas, levando consigo todos esses vieses naturais que estão na sociedade, colocando-os nessas máquinas. A princípio, estavam realmente preocupados, como disse o artigo, com como isso ia afetar a política. Mas 95% das deepfakes são pornografia, na verdade. Existe uma diferença entre deepfake e o DALL-E. As deepfakes estão por aí, como disse, desde 2017, é um tipo de Photoshop, pegar uma cabeça e colocá-la em outro corpo, etc. E você pode, por meio que dizer, mas esse gerador de imagem, no início, eles não permitiam que rostos de pessoas fossem usados, especialmente celebridades. Mas agora abriram a porteira. Você pode usar o nome de qualquer pessoa e o computador vai pegar esse nome de sua memória, entre aspas, de seu banco de dados, e vai criar uma imagem dessa pessoa com quaisquer instruções que você der a essa máquina. Com as deepfakes, em 2018, o que vimos foi toda essa pornografia que envolvia a Scarlett Johansson e todo o homem envolvido em papéis de macho era Nicolas Cage. Então você tinha essas duas celebridades muito usadas pelas deepfakes. Nas deepfakes. Uma com pornografia e outra com papel de homem de ação. Isso foi levado a outro nível, porque a clareza da imagem só está ficando cada vez melhor. Você os coloca em qualquer situação. Então vemos isso, como isso tem afetado as mulheres em particular. Todo tipo de restrições foram postas. E logo houve essa discussão. Os líderes de um gerador em particular, chamado Midjourney,
disse que há uma abordagem paternal de não acreditar nos usuários. Eles dizem, nós não queremos verificação e controle nas nossas máquinas, queremos acreditar nos usuários. E assim, basicamente, vemos a natureza humana sendo o que é, acaba sendo usado pelo pior tipo de coisas. Como funciona, então? Ainda não vimos o chatbox, mas se a IA vai estar presente em grande parte das nossas vidas, e já está por todas as partes, quais são as implicações na maioria dos desenvolvedores, esses CEOs, dos programadores, etc. Como somos afetados se a maioria das pessoas da IA são homens, na verdade? Os fundadores dessas startups são todos homens. Como isso afeta a nossa tecnologia? Só quero fechar. Como essa tecnologia faz algo ruim? Creio que é a pergunta com que vamos finalizar. Em 2018, houve o grupo de 3 jornalistas, 3 mulheres jornalistas da NPR, que seria equivalente à nossa ABC. E elas fundaram uma empresa startup. Empresas startups são empresas que estão em seu primeiro estágio de operação. Você tem uma ideia, alguma tecnologia por trás, então você é financiado. Então elas começaram essa startup e estavam buscando financiamento, mas o que queriam criar era um tipo de assistente virtual. Você deve ter ouvido falar da Siri, que é a assistente da Apple. Esse é outro assistente, mas seu objetivo era fazer uma assistente que auxiliasse bibliotecários, museus, estudantes a ter mais dados prontos de máquinas culturalmente confiáveis com respeito às mulheres. Esta é a ideia deste assistente. Em 2018, elas estavam fazendo essas buscas e gastaram o verão no Topcoder. Topcoder é uma empresa de colaboração coletiva. De onde você tira todas as imagens, toda a informação para colocar nessas máquinas? Você vai à empresa de colaboração coletiva, onde tem dados disponíveis para todos. São fontes públicas de dados, o que todas as tecnologias de IA usam para criar suas invenções, para iniciar suas tecnologias. Você tem que acessar essas fontes de dados públicos. O que encontraram foi, se olharmos para um exemplo, elas foram para a Wikipédia. Se você vir o Wikipédia, é fonte de dados pública. Em conexão com a Wikipédia está a Wikidata. Elas foram a essa fonte e encontraram que a maioria dos termos masculinos na Wikipédia, uma coisa que usamos com muita frequência, todos os termos masculinos estão associados com ciência e termos femininos estão associados com arte. Então, existe uma distinção clara entre a Wikipédia no viés de gênero e na Wikidata em particular. Temos outra base de dados chamada Pantheon. A Pantheon lista 70 mil biografias de pessoas famosas. Se você quiser a biografia de alguém, você pode pesquisar no Google, na Wikipédia ou no Pantheon. Não é uma das mais conhecidas, mas pessoas de pesquisa estão cientes do Pantheon. 70 mil biografias. Elas filtraram as de mulheres de ocupação de figura pública desde 3.500 anos antes de Cristo e encontraram que a visualização na Pantheon, ou seja, as imagens e a descrição das mulheres no Pantheon, ilustravam que a maior ocupação das mulheres nos últimos 5.000 anos era de modelo e atuação pornográfica.
E eu não estou inventando isso. Estes são os dados que eles tiraram dessas fontes públicas. Tem outra fonte pública que já foi retirada do ar e foi criada pela MIT, um Instituto de Tecnologia de Massachusetts, a universidade número 1 em tecnologia no mundo. Eles começaram sua própria base de dados e a chamaram de 80 Million Tiny Images. 80 milhões de imagenzinhas, esse é o nome. Porque eles estavam carregando 80 milhões de pequenas imagens. Porém, encontraram que as pessoas colocavam tags em tudo. Você carrega uma imagem e ela vai ter uma descrição. Então, quando elas foram a todas essas descrições dessas mulheres, elas estavam sendo chamadas de prostitutas ou da palavra com C em inglês. Todo tipo de nomes, loiras platinadas, era um problema tão grande que não podiam resolver e acabaram abandonando tudo, porque voltar e tirar os tags ou colocar novos tags era impossível. Entenda, não são as pesquisadoras. Todo esse exercício deu errado na parte em que não tinham a habilidade de escanear tudo, de filtrar todo o material. Tudo foi carregado sem supervisão. Elas não conseguiram filtrar ou avaliar o suficiente. Pessoas com boas intenções estavam carregando toda essa informação, todos esses dados nos computadores, livros, enciclopédias, por milhões de anos, ou seja lá quanto tempo que tenha informação carregada, e está tão embebido no sexismo que você não consegue filtrar esses recursos de dados. Todos esses dados foram carregados a esses novos IAs. Então, não é que eles sejam programados propositalmente, mas sabemos que o sexismo é a forma de discriminação mais longa, mais profunda, pior e mais fundamental. Esta é a informação que está lá. E se você transferir essa informação às máquinas, você não consegue se livrar dela, a não ser que você pegue todos esses dados e faça novas tags. E é simplesmente impossível. Então, o MIT simplesmente desistiu e abortou a missão. A razão pela qual temos todas essas IAs de imagem é por causa do trabalho de uma mulher em particular. Uma cientista brilhante, Fei Li. E em 2014, eles introduziram algo chamado... Sempre digo o nome errado. Ia dizer internet, mas não é internet. Era uma revolução da AI. Na verdade, desculpe, não foi em 2014, foi em 2012 e inicia essa primavera do IA. Ela teve a ideia de criar uma fonte visual gigante, porque disse, se a IA vai ficar inteligente, precisa de ter dados, precisa ter toda essa... o máximo de informação carregada em si. Então, eles fizeram isso. Só estou tentando encontrar o nome. Não estou lembrando. ImageNet. É assim o nome. ImageNet. Para isso, queriam que todo objeto no mundo fosse carregado ao computador. Vocês devem imaginar o tamanho dessa tarefa. Eles gastaram horas, dias, meses, anos, um par de anos antes de perceberem que não iam conseguir fazer tudo. Então, eles terceirizaram. Tem essa empresa de terceirização chamada Amazon Turk. E muitas empresas a usam. Basicamente, você pode estar vivendo em qualquer lugar do mundo e você recebe essa ninharia, mas te pagam por esses trabalhos bem simples, como carregar dados.
Eles têm 50 mil pessoas pelo mundo que carregam esses objetos em ImageNet. E daí, havia duas pessoas, um pesquisador e um jornalista que queriam demonstrar os perigos da IA e inventaram um jogo chamado ImageNet Roulette. E decolou pela internet. E você ia carregar uma selfie na ImageNet e a ImageNet ia categorizar você. E as categorias que davam eram cheias de sexismo. Eles então viram que não era só problemático, mas ofensivo. Muito ofensivo. Era racista também, mas as mulheres eram rotuladas, tudo a ver com líderes de torcida, loiras platinadas, vadias, mulheres desleixadas, vagabundas. Não escutava essa palavra há anos, mas eram essas palavras que estavam etiquetando essas imagens. Com essas palavras, o que tinham que fazer agora se chama de desviesar. Tem que pegar todo esse material e tirar o viés, que é um trabalhão. Qual é o problema da IA? Um dos problemas é que, para fazê-lo eficaz, tem que ter um monte de informação, seja visual, de linguagem. Os IAs estão ficando mais inteligentes porque os computadores estão ficando mais rápidos e a quantidade de informação neles está aumentando exponencialmente porque eles pensam assim. Vamos colocar mais informação, o computador vai ficar mais inteligente, vamos ter uma máquina inteligente. O problema é que todos esses dados têm todos esses anos de sexismo embebido. Há dois exemplos com que vocês provavelmente estarão familiarizados. Um deles é que a Google queria usar inteligência artificial para empregar pessoas. Você mandava seu currículo e, em vez de as pessoas terem que passar por todos eles... Imagina, a Google é uma empresa enorme. Eles recebem dezenas de milhares de candidatos por ano. Todo mundo quer trabalhar para a Google. É muito difícil entrar para essa organização, então eles desenvolveram essa inteligência artificial. O problema é que a inteligência artificial trabalha com dados. E os dados dizem que a maioria das pessoas que têm trabalhado para a Google em todos os anos são homens. Então, nos currículos, e se vissem qualquer coisa que indicasse que uma pessoa era mulher, a descartava. Acho que eu tenho um... Sim. Esse foi um artigo da Reuters de 2018. A Amazon arrisca ferramentas de recrutamento secreta que mostrou viés contra as mulheres. Então isso apareceu na grande mídia também. Especialistas em aprendizagem de máquina descobriram um grande problema. Seu novo mecanismo de recrutamento não gosta de mulheres e ele vai continuar explicando por quê. E eles tiveram que se livrar dele. Acho que eles tinham outro, acho que tinham que tirar o viés dele. Tem que tirar o viés de tudo. A outra coisa foi em 2014, quando a Apple... Vocês já viram a Apple lançar um produto? É um evento enorme. Vocês devem ter visto o Steve Jobs quando estava vivo em um palco, com grandes telas. Em 2014, não foi o Steve Jobs, foi um de seus diretores. Tem alguma coisa sobre isso? Sim, aqui. Essa é uma... Sim, tá aqui. Wired is a tech magazine. Apple's upcoming health app is the start of something huge. O próximo aplicativo de saúde da Apple é o início de algo grande. A Apple está supostamente pronta para lançar um aplicativo de monitoramento de saúde chamado HealthBook. É uma notícia fantástica para todos os criadores de aplicativos que estão com dificuldade de fazer o que as pessoas façam uso de aplicativo no monitoramento de condicionamento físico.
O que vai fazer é monitorar todos os seus sinais vitais, sua ingesta de sal, tudo. É um aplicativo maravilhoso que vai ter no seu iPhone, no seu relógio, e o que poderia dar errado? And what could possibly go wrong? Isso foi lançado em 2014, e alguém lembra o que deu errado? Ele rastreia seu peso, suas comorbidades, sua pressão arterial, seu diabetes, sua ingesta de sal. O que ele não fazia, alguém lembra? Eles foram muito criticados por causa disso. Metade da população no mundo tem um ciclo menstrual. Nada disso estava registrado no aplicativo de saúde. Todas as outras coisas estão lá. Então, tiveram que tirar e fazer alterações. Mas por que não estava lá? Essas pessoas eram totalmente desatentas ou o que faziam era trabalhar sobre esses dados? Essas fontes de dados e tudo estava embebido naturalmente em sexismo. Então, eles tinham que voltar e tirar o viés dessas coisas. Quando falamos, então, de imagens, de geradores de texto, e talvez uma próxima vez falemos de geradores de texto para a linguagem, que é o mais novo, que vai ser um grande problema ao entrarmos em 2023 e ao irmos em direção à próxima eleição, é que a informação encarregada para criar esses programas é defeituosa desde o princípio. É incrível o que podem fazer, mas é problemático. Brandon. Então, desviesar seria tentar trazer igualdade? Acho que é o que significa. Você concorda com isso? Então, novamente você tem essa batalha entre, seja que for que esteja no comando da tecnologia de IA, se eles priorizam a liberdade sobre a igualdade, você já consegue ver, seja um governo ou empresa, você precisa de um negócio grande, uma base de grandes empregados e um grande governo para lidar com a igualdade, para trazer igualdade. Se você for trazer liberdade para cortar gastos, você não ficaria preocupado em desviar nada. Então, tem esse problema massivo. É a nova fronteira da guerra de liberdade de expressão. Está levando ela a um outro nível. E tudo isso está acontecendo agora com essas novas chatboxes. Sabe, é divertido isso de imagem por texto, mas nenhum de nós não jogaríamos alguma vez com algo assim. O que vamos ver numa próxima vez é como esses geradores de linguagem, isso é um divisor de águas. Desviesar algo é um trabalho meticuloso. É bem mais fácil carregar tudo, mas tem que voltar e reetiquetar. Além de que esses algoritmos ficam definidos, as máquinas não pensam, as máquinas não têm valores, nem vieses, mas os algoritmos estão estabelecidos. E depois você tem essas discussões entre os criadores que dizem: precisamos, tentando lembrar a palavra, se pensarmos em quem o Elon Musk, moderadores de conteúdo, vamos tirar todos os moderadores de conteúdo e vamos dar a todo mundo sua liberdade para fazerem o que quiserem. E essa é a briga tendo lugar entre os criadores do momento.
Se você não regular, quem vai fazer a regulação? Você vai ter uma pessoa na direita que dirão, ok, nós não queremos nada que auxilie a pessoa a explorar sua própria sexualidade. A gente não quer coisas assim. Esses da direita querem regular a regulação e você tem gente da esquerda dizendo sem regulação, liberdade, liberdade. E no meio dessa disputa tem essa bagunça. Quando pensamos em que temos que temer com relação à IA, há dois movimentos que esse movimento reconhece. Uma delas, o sexismo, e o número 2, desinformação. É isso que estará sendo promovido, especialmente ao entrarmos em 2023. Vai ter o que vemos sair esse ano é simplesmente maravilhoso de sua maneira, são quase só protótipos do que está por vir proximamente. Eles já estão planejando seus grandes lançamentos dos próximos geradores de linguagem. E o que os faz melhores? Simplesmente mais dados, mais imagens, mais fotos, e aparentemente no próximo ano vai ter 500 vezes mais imagens. 500 times more images. É um monte quando você pensa que há centenas de bilhões diria que centenas de bilhões de palavras entre os computadores, e eles vão multiplicar isso por 500. É muita coisa. Josephine. Estava pensando na enormidade, na dimensão do sexismo que tem sido carregada a essas bases de dados e fontes, e pensando na nossa mensagem ao irmos em direção à lei dominical. É bastante assustador, sabe? Não se trata só de espalhar um boato de pessoa a pessoa, mas pela internet é tudo muito rápido. A velocidade com que isso viaja é enorme. Então precisamos entender as parábolas, porque as parábolas vão nos proteger. Será a nossa metodologia ao provarmos que algo é verdade ou erro, verdadeiro ou falso. A metodologia de parábolas vai se tornar cada vez mais importante, mas também temos que entender que há lutas acontecendo no mundo também. Não somos os únicos vendo analogias e reconhecendo o que é inteligente e o que não é. Estamos assistindo à luta no mundo e ela está espelhando a luta dentro do Adventismo também. O objetivo disso é dissipar o que não deve ser temido da inteligência artificial, abranger aquilo que não deve ser temido, mas também reconhecer os grandes problemas que está criando, especialmente ao estarmos indo em direção à lei dominical. O nível de desinformação e sua genialidade, creio que podemos ficar um pouco espantados. Mas ao mesmo tempo temos as ferramentas. Brandon. Falando do que você disse nos últimos 20 minutos, mais ou menos, a dimensão a desviesar, o volume que tem sido carregado, os dados de que são feitos upload, é tipo como se você... Como você consegue tirar o viés? É quase que agora está perpetuando o viés, é como se estivesse saindo do controle. Como você consegue atualizar agora? Não entendo como você modera o conteúdo desse nível de dados. Não estaria agora somente perpetuando o sexismo estruturado dentro do sistema de nossos algoritmos? E não sei como isso poderia ser consertado. Tipo, quanto tempo
Quantas horas would it seriam take to necessárias para fix the consertar os níveis de bias vieses in que the você acabou levels de you've just dizer? spoken about? Like, I just Minha mente não consegue compreender my o que mind seria can't necessário even para consertar esse comprehend problema, para não ser what it would take to fix that perpetuado. Como você problem. So consegue therefore, it will consertar perpetuate. isso? How do you can't fix that? Você pode ver artigos sobre como seus esforços para tirar o sexismo da medicina, e tem muita inteligência artificial sendo usada de boas maneiras para diagnosticar, tratar e etc. Mas mesmo todas essas coisas têm sido afetadas pelos dados que estão sendo carregados nelas, e o Media Broadcast ou Media Broadcast do Midnight Watch, cheio de artigos, todos os dias, se vocês estivessem assistindo, eu sei que estão, e olhando as manchetes, sempre tem essas coisas aparecendo, e é surpreendente com que frequência a inteligência artificial está por trás. Nisso, tudo é... Sabe, nosso mundo está dominado por isso hoje. Então você não pode fazer nada senão ser afetado. Não é mal em si mesmo, mas é a informação de milhares de anos, especialmente desde a era industrial que foi carregada. A informação sobre as mulheres tem sido limitada, mas ninguém se incomodou com isso. Sabemos disso com esses estudos que foram feitos. E assim, pode até não ser informação negativa, mas pode simplesmente não ser informação suficiente. Assim como a Wikipédia, tem um artigo que a minha mãe me mandou, não sei se foi esse ano ou no ano passado, e tinha uma mulher, acho que de Ballarat ou Bendigo, e todos os dias carregava a história de uma mulher, a Wikipédia, porque todo mundo sabe o quão desequilibrada a Wikipédia está no que diz respeito às biografias das mulheres. Tem muito pouco sobre mulheres cientistas e em qualquer outro campo, então ela está fazendo sua pequena parte para corrigir. Sobre isso foi a notícia. Essas coisas não devem ser nenhuma surpresa para nós, mas temos que parar e reconhecer que se trata de todos os dados, seja a Wikipedia ou Pantheon, e têm sido usados como fonte de busca e usados por essas IA. Especialmente se você estiver usando algo como a Amazon Turks. 50.000 pessoas de todo mundo, sua visão sobre política, sobre cultura, sobre o sexo, vão afetar como vão etiquetar essas coisas que estão sendo subidas. Mas, se você quer criar algo inteligente, tem que pôr o máximo de informação possível. Espero que vocês se sintam inspirados no sentido de quão maravilhoso o nosso cérebro é. Nós não temos que ser advogados da Filadélfia, cientistas estrelas, mas sim temos que entender as parábolas. E se podemos fazer analogias, há um sinal de verdadeira inteligência ao lermos e vermos similaridades. Se pudermos fazer essas aplicações, nisso temos sido provados. Foi isso que Jesus tentava fazer com os discípulos, com os judeus, em seu tempo, sabe, divide. É Deus usando parábolas para provar e alinhar o seu povo consigo. Vai causar divisão. É o trabalho do Evangelho Eterno. Nós temos um problema de alinhamento. A Igreja de Deus tem um problema de alinhamento. O mundo também tem um problema de alinhamento. Olhando para eventos externos. Então, Brandon, você tem alguma coisa a mais para falar? Não, obrigada. Você gostaria de terminar com a oração? Claro. Espero que não caia. Se puderem inclinar as cabeças. Querido Deus do céu, te agradecemos pelo dia de sábado e pelas coisas que
aprendemos. back Ajude-nos to a get back voltar to, às let's say, bases basics com with our nossa metodologia methodology, e a and just gratidão que temos de gratitude ter that we have, aprendido that we have learned essas these coisas. things help us Nos to ajude a review, revisar, to praticar practice, e and entender to o que estamos understand experimentando, o what que we're estamos experiencing, vendo. what we're seeing. Esteja com todos nós Be with us all ao now as we descansarmos rest and e, por lift favor, our esteja com os leaders, nossos especially líderes, at this time. especialmente And neste Lord, we just momento, e thank you queremos te for all agradecer your por todas blessings. as We suas thank you bênçãos, for agradecemos bringing us por nos back trazer de volta em in line alinhamento contigo. with you. Help Nos us ajude to com help esse us with trabalho that work individualmente individually and help e a us sermos to be a good uma boa influence influência sobre to those aqueles we com come in quem contact entramos with. em contato. Senhor, te Thank you agradecemos. in Em nome Jesus' de name. Jesus. Amém.